É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Nestes dias, nós já sabemos, nós estamos lendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós começamos a leitura do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Finalizamos ontem o capítulo 10º, contemplando aquela bonita e provocante história de Marta e de Maria. Essa história me fez pensar muito. Eu até fiz um texto que estou mandando para algumas pessoas sobre essa realidade, não é? Porque ali no fundo a gente encontrou, e tem alguma coisa a ver com o Evangelho de hoje, a gente encontrou Marta que vai para Jesus pedindo para ele dizer ou mandar Maria ir lá para a cozinha. No fundo, Maria tinha tomado a decisão dela, tinha feito a escolha dela. A escolha de Maria era ficar aos pés de Jesus. Mas Marta queria que Maria fizesse aquilo que ela queria. Tem muitas vezes que a gente faz isso, se dirige ao Senhor para mudar a vontade dos outros, né? Para querer que os outros façam aquilo que a gente está querendo. E o pior não é isso. O pior é quando muitas vezes a gente vai diretamente à pessoa, dizendo que está indo em nome do Senhor, querendo mudar a cabeça dela, querendo mudar a opinião dela e querendo fazer isso em nome de Deus. Parecendo que a gente tem assim, alguma força, algum legado. Deus instituiu a gente fazedores de cabeça dos outros, querendo mudar a cabeça dos outros. Então a gente parece que naquele pedido de Marta a gente sente essa tentação, como já estava presente em dois outros irmãos, os irmãos chamados Boanerges, filhos do trovão. Eles foram para Jesus e pediram: Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu contra esses samaritanos aqui? Ou seja, tem vezes que a gente sempre quer que Deus faça aquilo que a gente está querendo. Querendo que Deus dê um jeitinho para a vontade da gente ser feita. E o pior é quando a gente vai em nome de Deus querendo manipular a consciência e a vontade dos outros em nome de Deus, em nome da religião. Olha que isso é coisa que dá pano para manga. Em vez, Jesus, quando ensina a gente a rezar, pede a gente que a gente se coloque numa posição de abertura para pedir que a vontade de Deus seja feita. Essa é uma arte que não é das mais simples, é a chamada arte do discernimento, a arte de buscar qual é a vontade de Deus em um determinado momento, em uma determinada situação muito precisa. E aí a gente precisa realmente da arte da escuta, e por isso Maria era o modelo e fez a melhor escolha, fez a melhor eleição, que foi aquela de ficar aos pés de Jesus, escutando a sua palavra, porque a partir disso a gente pode realmente discernir as coisas, tomar decisões sobre coisas que sejam muito sérias na vida da gente. Então hoje a gente está aqui diante dessa cena do Evangelho, que é muito bela, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. E aqui eu gostaria de lembrar umas coisas para a gente que são fundamentais, que eu estou dizendo ao longo da leitura que a gente está fazendo de Lucas. Lucas não pertenceu ao grupo dos 12 apóstolos, Lucas não se encontrou pessoalmente com Jesus. Lucas teve um contato com Jesus através da igreja, através da comunidade. E nisso ele é muito parecido com você e é muito parecido comigo, porque o nosso contato com Jesus é através da sua palavra, é através do seu evangelho, é através da comunidade. Aí a comunidade tem que pensar na grande responsabilidade que ela tem para não ser manipuladora, né, dos outros aqui. Então, hoje a gente vê a insistência de Lucas num ponto que para ele era fundamental. Qual é esse ponto que é fundamental? É a vida espiritual, é a vida de oração. Isso marcou muito Lucas. Lucas recebeu o evangelho dos lábios de Paulo. Até é interessante a primeira leitura de hoje, se você vai ler lá, que é a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 2, depois de 7 a 14, Paulo vai falar da experiência dele de pregar o evangelho para os pagãos. Se a gente lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus chama atenção para uma coisa nos pagãos, a questão da oração. Como é que os pagãos rezavam? Jesus disse: olha, vocês quando rezarem, não rezem como os hipócritas,
nem rezem também como os pagãos, porque os pagãos pensam que é pela força do blá 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 blá, da verborreia, da conversa, que eles vão fazer com que Deus realize a sua vontade. Vocês botem uma coisa na cabeça, Deus, ainda antes que vocês abram a boca, já conhece as necessidades de vocês. Então, Paulo evangelizou Lucas nesse espírito de Jesus, sabendo que não é pela força da palavra, mas pela força do espírito que a gente entra na oração. E aí tem uma coisa muito bonita que Paulo era próprio desse evangelho de Paulo aos pagãos, essa sua evangelização aos pagãos. Era o quê? É que ele lembrava todas as pessoas que nós recebemos o espírito de adoção. O espírito que torna a gente filho. E esse espírito que torna a gente filho é ele que continuamente reza dentro de nós. E como é que o espírito reza? Clamando, gritando, Abá, que significa pai. Presta atenção numa coisa. Pai é nome de uma relação. Não pode existir pai se não existir um filho. Ninguém pode se dizer que ele é pai se ele não tem um filho. E não existe nenhum filho que não tenha um pai. Perceberam? Por isso, o pai é o nome de uma relação. Essa relação amor de pai é uma coisa que é muito forte na Bíblia, porque esse Deus que é pai, São João vai dizer pra gente que Deus é amor. E nós, quando professamos o credo, dizemos: creio em Deus Pai, Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ora, se Deus é o Criador e ser Pai, Ele é Pai, Criador, não é? Então significa que Ele gera. E na medida que Ele gera todas as coisas, sendo Pai, sendo amor, tudo aquilo que procede desse amor dele leva a marca dele. Então, no mundo, todas as criaturas procedendo de Deus, entre elas, existe uma coisa que se chama fraternidade. Eis porque ontem nós celebramos São Francisco de Assis, lembramos sempre daquele cântico dele, chamado Cântico das Criaturas, a partir do qual ele louva a Deus pelas criaturas, chamando-as todas de irmãs ou de irmãos. Francisco descobriu o que era que significava a paternidade, que é essa relação dele com Deus, mas também de todas as coisas com Deus. Aí se instaura uma relação vertical de filiação, mas horizontal de fraternidade, de sororidade. Somos todas irmãs, somos todos irmãos, irmãos da criação inteira. Então, no chamar a Deus de Pai, esse conteúdo está presente. Deus é um Pai, porque Ele cria, Ele gera, e Ele gera, sobretudo, a gente precisa lembrar, no amor. Então, Lucas recebe no meio da comunidade cristã esse espírito da oração, esse espírito que grita dentro de nós, clamando Abá, o Pai. Então, Lucas fez essa experiência, isso marcou muito ele. Ele viu a experiência das comunidades que rezavam. Tanto é que quando ele vai descrever a comunidade dos primeiros cristãos de Jerusalém, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles eram perseverantes no partir do pão, eles eram perseverantes na comunhão fraterna, eles eram perseverantes na oração. Marcou muito Lucas, ver que a comunidade era orante. E aí certamente ele se pergunta: por que a comunidade é orante? Por que os cristãos são orantes? Aí para ele é simples, é porque Jesus era orante. E como nós recebemos o Espírito de Jesus, nós recebemos com o ser cristão o Espírito da oração. Eu já disse para você que Lucas escreve o seu evangelho para alguém que ele dá o nome de Teófilo. Esse alguém é você, sou eu. O nome é simbólico. Teófilo significa amigo de Deus. Teófila é amiga de Deus. Ele manda para um Teófilo, está no masculino, mas todo mundo pode pegar o feminino dessa palavra também e se sentir Teófila. Muito tempo depois de São Lucas, Santa Teresa de Ávila, que era uma espanhola e que é doutora da igreja e uma mestra de oração, ela vai dizer que falar de oração, tratar de oração é falar de uma amizade. O texto de amanhã vai dar umas indicações legais para a gente entender bem essa questão dessa vida de amizade. Portanto, quem quer se tornar amigo de Deus sabe que tem um meio para se tornar amigo de Deus. É pela via da amizade. É verdade que Deus é Pai,
E a gente deve desenvolver com ele a filia, ou seja, o amor. Ele tem o ágape, o amor em relação a cada um e cada um de nós. Nós devemos viver nessa torrente amorosa. Portanto, tratar de oração é tratar de amizade, é viver na amizade, é viver no amor. Então, Lucas, quer ajudar a mim e a você, sendo cristão, nos evangelizando nesse espírito da oração, que é esse espírito que clama em nós, Abba, o Pai, e assim a gente vai sendo de verdade amigas e amigos de Deus, porque filhas e filhos de Deus. Só nessa filiação a gente pode desenvolver a amizade sincera. Porque tem uma coisa interessante, tem pais que podem não ser amigos dos filhos, não viver amizade. Jesus vive essa relação fraterna com seus discípulos e no fim de tudo ele disse, eu já não chamo vocês de servo não, viu? Eu chamo vocês de amigo, porque eu dei a conhecer a vocês tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então entrar na amizade de Jesus é entrar, e na amizade com Deus é entrar nessa amizade que Jesus partilha com a gente, revelando o seu evangelho para nós. Então já falei disso tudo, né? Lucas marcado pelo espírito de oração de Jesus, pelo espírito de oração da comunidade. Agora nós vamos encontrar o texto do evangelho de hoje, Lucas 11, de 1 a 4. Jesus estava rezando num certo lugar. Ontem a gente viu, ele estava na casa de Marta e Maria. Hoje o lugar não é dito qual é o lugar. Para mim é uma coisa assim para dizer que esse certo lugar é um lugar incerto. Esse lugar pode ser qualquer lugar. Em grego, lugar se diz topos. Não é? Você conhece algum topógrafo? É alguém que sai para medir o espaço. A gente conhece a palavra utopia. Como a gente tem necessidade de utopia, que alimenta a esperança, que faz a gente sonhar, que faz a gente desejar, etc. Há um sociólogo, ele de origem, ele é polonês, né, viveu na Inglaterra, eu estou aqui com gente aqui dessa região aqui, o Bauman, ele fala muito da sociedade líquida. Me parece que o último livro de Bauman era a retropia. A gente quando vai dirigindo um carro tem um retrovisor. E o retrovisor, né, a gente está aqui olhando para a estrada, mas vai olhando também para trás. A retropia parece que é uma espécie de doença que está dando nos dias de hoje, de muita gente que fica olhando para trás e parecendo que o passado era uma coisa muito boa, fica muito idealizado. Aqui também a gente precisa dizer uma coisa, essa é uma técnica, é uma arte também, que, por exemplo, a gente fala das primeiras comunidades, eu estou dizendo como o Lucas ficou encantado com essas comunidades, etc. Mas essas comunidades, elas também são utópicas, em um certo sentido, porque toda essa beleza, eles eram um só coração e uma só alma, não havia necessitados entre eles, o que eles vendiam, colocavam aos pés dos apóstolos, ninguém tinha necessidade. Depois ele conta a história de Ananias e Safira, mostrando que os dois lá fizeram uma safadeza em relação à comunidade. Portanto, tem esse aspecto utópico dentro da comunidade, mas ela não é um conto de retropia, parecendo que lá no passado estava tudo bom e estava tudo certo, era a melhor coisa do mundo, e a partir de agora está tudo errado e a gente tem que voltar a ser como era no passado, porque ali sim é que era bom. Aí tem gente que em nome disso pede ditadura, pede tortura, pede isso, pede aquilo outro, como se essas coisas do passado não sejam um significado de certas superações que a gente fez e que é necessário que fazer. Estou dizendo essas coisas por causa dessa palavra topos, que está aqui dentro desse lugar onde Jesus estava rezando. Tem ainda um outro filósofo aí, da Pampamã, um certo Foucault, não é? Que ele também usava essa palavra, não é, para falar também dessa necessidade ou dessa realidade de alguém que está em um determinado lugar e aquele lugar é transformado pela própria pessoa. Por exemplo, tem gente que pode ter sido encarcerada, ter ficado na cadeia por muito tempo, mas ela não ficou encarcerada, porque o espírito dele foi livre. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele estava encarcerado, ele estava algemado. E ele diz na carta dele, né? Eu estou encarcerado, eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está acorrentada. Olha a experiência, por exemplo, de Nelson Mandela, que levou anos e anos na prisão, mas ele não ficou reduzido ao espaço daquela prisão onde ele está. Passou um ano, passaram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30. Ele lá dentro da prisão, mas ele não era um prisioneiro.
Ele era um homem livre. E ele transformou o cárcere dele. Assim como, por exemplo, a gente vê que eram perigos cristãos que estavam no cárcere. Por exemplo, no sistema comunista, né, a gente tem a experiência do cardeal Vantuan, que os soldados, o sistema mandava trocar os soldados a cada semana, se possível a cada dia, porque se o soldado levasse muito tempo com ele, saía de lá convertido. Então não é que a cadeia conseguia mudar a cabeça dele, ele era que transformava essa cadeia, esse lugar onde eles estavam. Então a gente vê, por exemplo, até todas as histórias, os contos, por exemplo, dos mártires que estiveram dentro da cadeia e que a gente vê que eles iam transformando esse espaço, porque eram livres dentro e eram transformados dentro dele. Então aquilo não era um problema, eles eram a luz que irradiava ali dentro daquela situação. Então aqui agora o que eu queria dizer é o seguinte: entender a oração como um espaço, um lugar de transformação e um lugar onde a gente é transformado. E certamente foi isso que chamou a atenção dos discípulos de Jesus. Era perceber como a oração dele fazia com que ele saísse daquele momento de uma forma diferente. Certamente eles percebiam aquilo que aconteceu, por exemplo, quando ele, no momento da transfiguração, né? A transfiguração de Jesus, Lucas conta que era um momento da oração dele. E é nesse ambiente de oração que se dá a transformação dele. Então, nós, na experiência de oração que fazemos, é sempre uma experiência da nossa transformação. Lucas continua aqui o seu relato dizendo assim: quando terminou de rezar, não é? Um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. O Papa Paulo VI dizia que a igreja existe para ensinar a rezar. E aí a minha pergunta para você no dia de hoje: você já sabe rezar? Como é que você reza? Onde é o lugar que você reza? Por quanto tempo você reza? Qual é o conteúdo da sua oração? Qual é o efeito da sua oração sobre a sua vida? Qual é o efeito da sua oração sobre a vida dos outros? Como é que você sai? Como é que os outros percebem também a sua experiência de oração? É uma experiência tal que as outras pessoas também desejem rezar como você está rezando? Eu preciso dizer a vocês que eu fui tocado quando seminarista. Eu fui para Ilhéus estudar filosofia e fazia círculo bíblico na chamada Rua da Valeta, que era a Rua da Creche. Tinha a Rua da Creche e a Rua da Valeta, que era uma rua do bairro Nelson Costa. E era uma creche mantida pelas irmãs Ursulinas, elas eram da França. E normalmente eu ia dia de sábado, cedo, para a casa dessas irmãs para estudar francês com Sœur Trinité, que era uma freira que estava lá, e então ela me dava as aulas de francês, conversava um pouco comigo, depois eu ia para o círculo bíblico. Era uma coisa muito interessante, porque essas freiras se alimentavam com aquela forma que ensinava a pastoral da criança. Ver essas freiras francesas convertidas a esse estilo da pastoral da criança, com as comidas alternativas, e eu ali também me alimentando daquela forma com elas, me alimentava da vida espiritual, da mesa dela, e culturalmente também, né, por esse ensino que eu recebia num ambiente de completa simplicidade e de completa singeleza com essas freiras. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, com uma série de dificuldades que a gente tinha, então, Sor Taísia me ensinou a reaproveitar as coisas. Ela passava, que era uma outra freira francesa, e dava aula de música e também aula de francês. Ela ia no banco, pegava aquelas folhas de papel que serviam para extrato de banco, usava só um lado, então o outro lado ficava em branco. Ela me ensinou: isso aqui a gente pode pegar e cortar e fazer cadernos. Então os meus cadernos de aula de francês e outras aulas, aula de música, isso, aquilo, outro, era o lado contrário do que era aquele papel que era usado nas impressoras dos bancos, e eles depois jogavam aquilo fora. Em vez de jogar fora, a gente pegava, cortava e reaproveitava. Tanto é que tinha um gerente de um banco lá da minha cidade, Santo Antônio de Jesus. Então ele pegava aquelas coisas que não tinham nenhuma informação que ninguém podia entender nada daquilo, que
que seria jogado fora. Normalmente ele cortava para mim e já me dava os caderninhos feitos. Chama-se, porque esse senhor está vivo até hoje, ele mora, eu se não me engano, está em Muritiba, Sinésio Galvão. Então, esse pessoal me ensinou a reaproveitar essas coisas. E tinha uma senhora lá dessa comunidade, que era dessa área da Rua da Creche, ela trabalhava na creche, era mãe de crianças da creche e frequentava muito a casa das freiras. Chama-se Isabel. E ela participava do círculo bíblico e eu começava a notar que a intervenção dela no círculo bíblico tinha uma coisa diferente. Tinha um conteúdo. Eu um dia perguntei para ela, que tinha o curso da ETEL, Escola de Teologia para Leigos, eu perguntei para ela: Isabel, você frequenta a ETEL? Ela disse: não, porque disse para ela, sabe, é que eu noto que você, quando fala, parece que tem um estudo bíblico por trás. Ela riu e disse: não, eu nunca fiz até não, tenho até vontade de fazer, mas o que eu faço são os exercícios espirituais na vida cotidiana. Eu digo: uau, o que é isso? Aí ela me falou que tinha umas senhoras leigas que ajudavam outros leigos a fazer o exercício de Santo Inácio na vida cotidiana. Dava os textos, ela meditava. Ela disse: todos os dias eu me levanto às 4 da manhã e rezo durante 1 hora. Gente, eu fiquei bobo com aquilo e desejoso. A partir dali, eu tinha 18 anos de idade, 18 não, 19 anos de idade, e também encontrei com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, graças a esse testemunho. Porque eu notava que na vida de Isabel tinha uma coisa diferente. Era uma mulher, é uma mulher especial. É uma mulher especial. E a forma dela falar de Jesus e de narrar aquilo, eu disse: não, tem aí um mistério. E então eu fui pedir autorização ao bispo de Ilhéus da época, que era Dom Tepe, para fazer também os exercícios espirituais, como tinha me indicado o meu bispo diocesano. Isso para dizer, a sua vida de oração pode se difundir em volta de você. Porque vocês estão ouvindo um padre que está dizendo a você que a vida espiritual dele ficou marcada quando ainda seminarista, graças ao testemunho de uma mulher leiga que vivia intensamente uma relação de oração, de vida de comunhão com o Senhor. Por que você também não ser um sinal assim para as outras pessoas que estão à sua volta? De repente notam alguma coisa e vão te perguntar, e você vai poder ensinar para ele, ensinar para ela, apontar o caminho. Foi o que aconteceu com Lucas, foi o que aconteceu comigo, como eu estou dizendo aqui a você, foi o que aconteceu com esses discípulos de Jesus que pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Então, Jesus ensinou para eles a rezar e disse assim para eles, respondendo: quando rezardes, dizei: Pai, olha aqui a palavra, o Espírito que grita em nós, Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Qual é o nome de Deus? Pai. E como é que a gente vai santificar? Como é que o nome de Deus vai ser santificado? Na medida em que essa relação de horizontalidade entre nós for entendida e eu descobrir o outro como aquilo que ele é. Minha irmã, meu irmão, e viver deste espírito forte que é o espírito do amor. Aí sim, o nome de Deus é santificado, o nome de Deus é guardado, o nome de Deus fica inviolável quando a gente põe o sigilo da fraternidade sobre o nome de Deus, em relação aos irmãos, às pessoas, mas também em relação a todo criado, como nós já falamos no início dessa live. Depois diz Jesus: venha o teu reino. Claro, porque na medida em que a gente viver de acordo com a vontade de Deus, com o querer de Deus, o reino de Deus vai estar presente. Olha que Jesus não ensina a gente a dizer: Senhor, leva-nos para o teu reino. Ele ensina a gente a pedir: venha o teu reino, porque é aqui neste mundo que Deus quer se fazer presente. O reino de Deus é Deus mesmo, é Jesus presente junto com a gente. Tem um pensador antigo, Orígenes, ele dizia que Jesus era auto basileia suceu, que Jesus é o próprio reino de Deus. O reino de Deus é Jesus, com todo o seu encanto, com todo o seu amor, com toda a sua paz, com todos os seus dons. Aí Jesus ensina também uma outra coisa que a gente deve pedir: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Olha só, Lucas também ficou marcado pela comunidade cristã, pela comunidade de Jerusalém, porque naquela comunidade não havia necessitados, porque todos consideravam que pertencia a todos os bens de cada um.
São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer, olha, vocês usem deste mundo, dos bens deste mundo, está no 1 Coríntios capítulo 7, 25 para frente, vocês usem desse mundo como se ele não existisse, como se ele passasse. Quem compra, vive como se não comprasse. Quem desfruta desse mundo, como se não desfrutasse. Ou seja, instaurar uma nova relação com o mundo. Por quê? Porque o tempo de São Paulo, nesse capítulo 7 aí, da Carta aos Coríntios, está abreviado. Porque o reino entrou agora no mundo e faz do mundo um novo lugar, um novo topos, por causa dessa oração, não é, que entra na vida da gente. Então, por isso que aquilo que eu dizia, né, lembrando Foucault, né, da heterotopia, fazer o lugar onde a gente está um lugar diferente, como falei do cárcere, que ficou diferente pela presença dos cristãos, e os cristãos que ficavam diferentes internamente, sempre mais livres, mesmo passando pelo cárcere. O lugar não condiciona a pessoa, mas a pessoa transforma o lugar pela força do evangelho que está presente no seu coração. Então, dá-nos o pão de que precisamos. Mas como é que Deus vai dar o pão que precisamos? O maná agora não vai cair do céu. O maná vai se manifestar na medida que você e eu abrimos as nossas mãos e partilhamos aquilo que a gente tem. Esse pão para o corpo, responsável de fazê-lo presente, somos nós, não é? O pão super substancial de que fala o Evangelho aqui agora, esse pão é o próprio Jesus. Por isso, quando a gente pede o reino, a gente dá-nos o pão de cada dia e a gente pedir, dá-nos Jesus. Por isso que no capítulo 6 do Evangelho de João, os discípulos vão dizer, dá-nos sempre deste pão, o pão que é Jesus. E esse pão que o irmão e a irmã precisam, eles vão estar presentes também partilhado no meio da comunidade, porque eu me sentindo irmão, partilho com o outro, divido com o outro, não o retenho egoisticamente para mim. Perdoa-nos os nossos pecados, como também nós perdoamos a todos os nossos devedores. Olha aqui o débito que deve ser perdoado. Tem gente que está devendo. Então, na primeira comunidade, como eles não consideravam nada um dom pessoal, até se alguém tivesse débito, tivesse dívida com os outros, se fazia o cancelamento da dívida, vivendo aquele ideal do jubileu que já estava presente no povo de Israel. O perdão das dívidas, o cancelamento das dívidas. Como é bom quando o nome da gente, né, não fica sujo, quando a gente pode ter o crédito liberado e pode cuidar da vida da gente. O cristão é esse que dá crédito ao outro, que dá credibilidade ao outro, que não fica olhando para o outro como sempre alguém que está me devendo alguma coisa, mas perdoar os pecados é deixar a outra livre, é deixar o outro livre para ser aquilo que ele é chamado a ser, para ele viver profundamente a sua vocação, a sua relação com Deus e comigo, e não eu ficar achando que ele agora é um escravo do seu passado, da sua falha. E diz-nos Jesus, e não nos deixeis cair na tentação. Essa grande tentação é aquela de querer manipular a Deus e de manipular o irmão. Como a gente via ontem, Marta dizendo, Senhor, faz com que a minha irmã venha para cá, para a cozinha. Essa é a grande tentação. Tentação de manipular o divino, de manipular o Deus que é Pai e de manipular também as nossas irmãs e os nossos irmãos. Eu disse aqui que a oração tinha relação com esse lugar, não é? O topos, onde Jesus estava, mas eu também fiz uma referência com a carta aos Coríntios, e dizendo que agora se instaura também uma nova relação com o cronos, com o tempo, que, como diz São Paulo, está abreviado. Então, desse ponto de vista, eu queria mostrar como o Pai Nosso toca a nossa vida, toca o nosso tempo. Quando a gente diz, dá-nos hoje o pão de cada dia, dá-nos o pão de cada dia hoje, ou seja, o Pai Nosso é uma oração que entra no nosso presente, entra no nosso momento atual. A oração precisa tocar a vida de hoje, as situações que nós estamos vivendo, na política, na sociedade, na igreja, na comunidade, na vida de família. Eu não posso rezar como se nada tivesse acontecendo à minha volta. O momento presente precisa entrar no meu coração. Não para me deixar angustiado, como deixou Marta, mas é um momento em que eu entro na presença de Deus com o meu presente para ouvir a palavra de Deus que se atualiza na minha existência. Dá-nos o pão de cada dia.
Depois, quando a gente diz perdoa-nos as nossas ofensas, o perdão, normalmente, ele vai se fazer em relação a quê? A coisas que já aconteceram. A pessoa faz uma coisa, passado já, você perdoa. Você só perdoa uma coisa que já entrou no passado. Não pode não perdoar uma coisa que não aconteceu, como é que eu vou perdoar? Não é? Não está acontecendo agora, então precisa acontecer. E depois que acontece, você perdoa. Então, o que é que significa isso? Que a oração envolve o nosso passado, liberta o nosso passado. É um ato de libertação, de não fazer a gente ficar escravo do passado, carregando pesos do passado, angústias que podem levar a gente para a depressão, a gente ficar ali girando em torno de pensamentos nocivos, de pensamentos mortíferos. Não é? A gente tem que sair deste lugar, a heterotopia que eu falei, né? A gente tem que sair desse lugar de aprisionamento, e a chave para sair desse lugar de aprisionamento é o perdão. Isso significa que quando eu perdoo, acabou tudo? Não, eu tenho que ter responsabilização de quem faz coisas erradas, eu preciso sim saber me reconciliar. O perdão não é uma coisa fácil, e é uma coisa que é possível somente quando Deus intervém. Jesus na cruz vai dizer: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, o perdão normalmente é algo que é possível graças à intervenção divina. Não é um ato pura e simplesmente humano. Então, a oração envolve o presente, envolve o passado e envolve o futuro. Não nos deixeis cair em tentação. Nós não temos medo do futuro, mas nós não cedemos à tentação de não ter esperança. É tempo de ter esperança. Nós não cedemos à tentação de ter medo, porque tem muita gente que em relação ao futuro fica enchendo a cabeça dos outros de medo, não é? E querendo que as pessoas tomem decisões focadas no medo e na falta de esperança. E é totalmente o contrário. Não nos deixeis cair nesta tentação. A tentação de ceder a essa influência, não é? De não ver o mundo e a vida como algo querido e amado por Deus e como uma abertura muito grande. A vida está aberta, o futuro está nas mãos de Deus. Então o Pai Nosso recapitula presente, passado e futuro como realidades abertas à influência de Deus e que devem estar abertas também em meu coração. Gente, é o que eu tinha para dizer no dia de hoje. Não sei se disse muito, não sei se disse pouco. Espero ter ajudado você. Mas eu também quero encerrar essa live de hoje com a oração que nós fizemos no domingo passado na liturgia e que nós estamos repetindo a cada dia ao longo dessa semana quando se celebra missas do tempo comum. Porque justamente essa coleta da missa de hoje, não é? É uma da 27ª semana, é uma coleta que nos faz entrar no espírito do que seja a oração. Reze comigo. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos, mais do que pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos muito mais do que ousamos pedir. E Jesus vai dizer, minha amiga, meu amigo, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, muito mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. E como nós lembramos na carta aos Romanos, o que é que o Espírito Santo faz? Ele fica gritando em nosso coração: Abba, ó Pai. O Espírito nos devolve a consciência de filhas e de filhos e, portanto, a consciência da fraternidade. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Meu abraço a vocês que estão aqui acompanhando essa nossa live. Cia Sérgio, aí em Piracicaba, ou ao menos na região de Piracicaba. Cia, tem hora que eu fico na dúvida se você é de Piracicaba mesmo ou é de Santa Bárbara do Oeste, eu não sei porquê. Silvio Andrade, um abraço para você também aqui acompanhando a nossa live. Aline, um abraço para você e abraço também para o Padre Josafá,
nosso querido irmão Palotino. Parabéns aos palotinos pelo novo padre geral, reitor geral aí dos palotinos. Um abraço para Maria Belarmina, aí em Amargosa. Um abraço aqui para a irmã Rita Leite, aqui filha do amor divino, aqui em Roma, acompanhando essa nossa live. Obrigado pela sua companhia, irmã Rita. Irmã Rita é um doce de pessoa e é de uma família cheia de padres. São quantos irmãos padres, irmã Rita? 3? Um eu conheço, o segundo eu tenho certeza que tem, não sei se são 3 ou 4 irmãos padres, e tem aí a irmã Rita também como freira. É uma família grande, família abençoada, família cheia de vocações. Um abraço também para o Padre Edson Nascimento, em Santa Terezinha, não é? Terminou aí a festa há poucos dias. Um abraço ao pessoal da sorveteria da garotada. Não sei de onde é essa sorveteria. Eu não vou fazer merchandising. Claudeci Ribeiro. Não, agora nem ia ser merchandising, ia ser logo a propaganda direta, né? Dizendo onde era. A Aline Snowden, aqui, bom dia. Ednaide, um abraço para você, bom dia. Thais Santos, um abraço para você também. Sônia Santos Damasceno, um abraço para você. Um abraço para a Dona Josinha, um abraço, Deus te abençoe. Genilza Lisboa, um abraço. Irmã Eronildes, a irmã Eronildes são 3 freiras nessa comunidade, 4 freiras dentro dessa família. A gente é freira demais, a irmã Eronildes aí também. Não teve, foi padre, mas freira elas têm, como diz o povo, bater de porrete. Tem Cláudio de Jesus aqui também acompanhando a nossa live, e Rai Fernandes. Pois bem, gente querida, fica com Deus. Eu vou salvar essa live, vou colocar lá no nosso canal do YouTube. Você sabe o que é que você tem que fazer, né? Curtir, comentar, encaminhar. Fiquem com Deus, um dia abençoado para cada um de vocês.